Fala aí, tudo bem? Essa nossa aula de hoje vai ser sobre barroco. Dentro daquilo que nós programamos para literatura, essa é a aula de número 5, tá bem? Como eu costumo fazer nas aulas de literatura, eu vou separar esse nosso conteúdo de hoje em 4 pilares, falando sobre a contextualização, que isso é fundamental para você, quando você se deparar, por exemplo, com uma questão, um poema em que você precisa interpretá-lo, então entender o contexto em que ele foi produzido é realmente muito importante. Obviamente, vou falar também das características gerais, lembrando sempre que, como o nome já diz, né, são gerais, então não é que todo poema, que toda obra barroca vá ter aquelas características obrigatoriamente, mas são características comuns aí à maioria dos textos barrocos. Também falaremos hoje sobre os principais autores, que são Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira. Lembrando também que cada um deles tem também suas especificidades e a gente precisa levar isso em conta também na hora de ler um poema, por exemplo. Então você se deparou com um poema de Gregório de Matos. Opa, você já vai ligar, pô, Gregório de Matos é barroco, vamos tentar pegar alguma coisa aqui de características gerais do barroco, o que é específico dele, vamos ver se eu consigo matar a questão por aqui, e com certeza isso vai ser uma grande ajuda. E o quarto e último pilar dessa nossa aula vai ser a análise de algumas obras, para a gente ver na prática esse contexto, as características gerais e as especificidades de cada um. Claro que isso não vai ser necessariamente passado de forma estanque, né? Eu vou misturar um pouquinho, quando eu falar dos autores, eu também cito as obras e por aí vai, tá bom? Eu vou começar então pelo contexto histórico, mas antes eu queria que você ficasse com uma imagem na sua cabeça, que é essa imagem aqui, que com certeza você já viu em séries, em filmes, enfim, é algo bem clássico do cinema, né, mundial, que é aquela figura em desenho, que aparece também um cara, um personagem, ele tem que tomar uma decisão e aí fica um anjinho diabinho, né, ali no ouvido dele falando alguma coisa. Até tem memes sobre isso, e aí normalmente vem o diabinho e fala, vai lá, vai, faz aquele negócio lá, vai, faz que não vai dar nada não, pode fazer. E aí o anjo fala, não, melhor não, ó, tem que ter cuidado, toma a decisão certa, e por aí vai. E ele fica meio indeciso, assim. Eu quero que você fique com essa imagem na cabeça quando a gente pensar em barroco. E eu vou explicar por quê. Mas, do fundo do meu coração, claro, eu quero que você lembre de tudo que eu falar aqui. Das questões, dos exemplos, dos textos, das características e tudo mais. Mas, se eu tivesse que escolher uma coisa para você guardar dessa aula, eu diria que é essa imagem. Guarda essa imagem no fundo do seu coração para você lembrar do que é o barroco, tá? Uma palavra-chave para você entender o barroco é a palavra tensão, ou conflito, dualismo. E eu vou falar sobre tudo isso daqui para frente, tá bem? Então, falando sobre o contexto histórico em si, nós temos aí o período do Renascimento, com a valorização da figura humana, do conhecimento, pensando aí na antiguidade clássica, a valorização do conhecimento, o homem pensando, agindo, né, tomando suas próprias decisões. E, ao mesmo tempo, há uma postura de uma reação antirrenascentista, voltando aí um pouco à espiritualidade medieval em oposição a questões da materialidade, do humanismo e do renascimento. Então o antropocentrismo e o teocentrismo são aí uma oposição bastante significante, ou significativa, né, falar melhor, nesse contexto histórico. Então aqui a gente já percebe a existência de um conflito. Humanismo, espiritualidade medieval, antropocentrismo, teocentrismo, né? Renascimento, reação antirrenascentista. Então esse conflito e essa tensão é bem significativa dentro do barroco. Como que a gente percebe essa tensão? Porque o homem, o homem barroco, ele percebe os seus desejos, né, as suas atitudes, como que elas são contraditórias dentro dele. Por quê? Após o período da Contra-Reforma, em que a gente tem uma volta a dogmas da Igreja Católica, o homem ele começa a ficar meio mal quando ele se dá conta de que ele tenta viver uma espiritualidade, mas ele é limitado pelo seu aspecto físico
ele tem um corpo mortal, carnal dentro de si. Então olha aí a tensão, o conflito mais uma vez. O homem desejando viver numa certa espiritualidade, que vai aproximá-lo de Deus, mas ele sabe que ele é mau, que ele é pecador, que ele vive na carne, que ele é limitado pelo seu corpo. Então, esse é um conflito aí bastante importante para o Barroco. Logo, que sentimentos isso vai despertar no homem barroco? Angústia, incerteza, melancolia, né? Um comportamento instável, porque ele está confuso com tudo isso que está acontecendo. Então esse clima de tensão, e por isso eu pedi para você lembrar daquela imagem do anjinho do diabinho, ela é perfeita para a gente descrever aqui esse clima de tensão no período barroco. Sobre as características gerais, uma que tem a ver com essa tensão é o dualismo. O que é isso? Dualismo. Dualismo é uma situação em que nós temos dois elementos antagônicos, opostos, que estão em um eterno conflito, né? Eles coexistem, eles estão presentes ali, eles são opostos, eles são antagônicos e eles continuam existindo ali de alguma maneira, logo gerando o quê? Um sentimento de conflito, tá? Então nós temos aqui o contraste de temas e de elementos expressivos para refletir esse dualismo. O contraste de temas é percebido na oposição temática, né, entre vida terrena e vida eterna, entre materialidade e espiritualidade. Então você pega um poema e consegue perceber esse conflito dentro ali do eu lírico, falando sobre a vida terrena e vida eterna, sobre a vida dele aqui na Terra, carnal, e a questão espiritual, né, matéria e espírito. Isso é um contraste, isso é um dualismo. Assim como você também percebe esse dualismo em elementos expressivos, como a antítese e o paradoxo, que você lembra muito bem o que é. Eu não preciso falar, mas óbvio que eu vou falar aqui para te relembrar. Eu sei que você já sabe que a antítese é o uso expressivo de palavras com sentidos opostos. Então, no mesmo poema, há palavras como dia e noite, claro e escuro, fala em perdão e arrependimento, fala em palavras que são opostas, mas que não gera uma contradição. Tá? As duas palavras podem compor o poema sem que seja uma contradição, né? Enfim, quando ele faz referência às trevas que estão na vida dele, quando ele busca uma luz espiritual, divina, enfim, isso não é nenhuma contradição, embora palavras opostas estejam compondo o poema. Isso é diferente do paradoxo, que é obrigatoriamente uma contradição. Aqui é o uso expressivo de expressões contraditórias. São duas palavras, dois termos, duas expressões que obrigatoriamente uma contradiz a outra, uma nega a outra. Isso também é possível no barroco, já que estamos falando de conflito. Penso que a antítese é um pouco mais frequente, mas o paradoxo também pode aparecer. São elementos expressivos que remetem a esse dualismo, a esse contraste, a essa oposição de elementos antagônicos que estão em um eterno conflito. Tudo bem? Então isso aqui é um ponto muito importante quando falamos das características gerais. Outro ponto é a questão da solidão. O poeta se vendo sozinho, afastado do mundo, né? Uma questão meio de monge, né? Separado, não quer muito se envolver com as coisas aqui para poder refletir um pouco na vida. E como que isso se manifesta no poema? Por meio de uma coisa chamada verbalismo. O que é isso? Quando eu falo em verbalismo, eu estou falando basicamente em falar difícil, falar bonito. Você usar floreios literários, usar uma linguagem mais rebuscada, usar figuras de linguagem, né? Então esse tipo de recurso reflete também uma grandiosidade do barroco. Como exemplo aqui eu trago alguns, tá? Trouxe 5 exemplos de figuras de linguagem que são usadas com frequência no barroco e dando essa ideia aí de algo importante, de um linguagem rebuscado, né? Tudo mais. A metáfora, para tentar tornar os sentimentos mais concretos. Outro recurso é a antítese, para mostrar essa oposição, essa contradição que existe no nome barroco, como falamos agora há pouco. A gradação, para mostrar para a gente imagens que
são colocadas de forma gradativa, né, paulatina, aos poucos. Eu até dou um exemplo mais tarde sobre isso. A hipérbole, indicando o exagero, a grandiosidade, a pompa, né, do barroco. E, por fim, a inversão, que nada mais é, né, como o nome já diz, quando você inverte, troca de lugar algumas expressões aí sintáticas. Isso acaba deixando o poema mais bonito, mais pomposo, né, com a linguajar mais rebuscado, né? Um exemplo claro disso, não estou falando de barroco agora, mas de como que a inversão deixa o texto mais elegante e tudo mais, é o próprio hino nacional, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, fica bonito demais, todo mundo canta, ela não entende nada, né? Mas tá cantando o hino lá, com essas inversões todas. Quando você coloca na ordem direta, fica mais ou menos assim, né? As margens plácidas do Ipiranga ouviram um brado retumbante de um povo heróico. É meio sem graça, né? Quando você inverte, fica um negócio mais bonito, mais pomposo. Então é por isso, parece que a inversão é usada no barroco. Tudo bem? Até aqui? Continuando aqui as características, nós temos dois elementos que já se mostram antagônicos, que é a religiosidade e a sensualidade. Então você tem, por um lado, uma questão envolvendo assuntos da questão religiosa da época e, ao mesmo tempo, falando sobre aspectos táteis, visuais, sensitivos em relação à natureza e também ao corpo humano. Então isso já mostra uma situação de conflito, tá? Que é manifesta por meio da estética do feio. O que é estética do feio? Não é simplesmente mostrar uma coisa que seja horrível, que seja feia, vou fazer de qualquer maneira. Não é simplesmente isso. Quando eu falo em feio, eu estou querendo dizer aqui o grotesco, em oposição àquilo que o Renascimento apresentava pra gente, como algo belo, como algo que valoriza o trabalho artístico do homem. No Barroco, não. Esse conflito, essa contradição, que vai gerar angústia, melancolia, aquele sentimento mais instável, de incerteza e tudo mais, nas artes, isso vai promover algo mais grotesco, que retrate os vícios do homem, os pecados do homem. Então é o feio nesse sentido, né? Opondo aí a religiosidade e a sensualidade. É um homem em conflito. Barroco é um homem em conflito. Por isso, voltamos à imagem lá do começo da aula, tá? Do anjinho e do diabinho, que você não pode esquecer. Repara como praticamente tudo que nós falamos tem a ver com conflito, com tensão, com contraste, né? Que é justamente a ideia que eu coloquei lá no começo, e quase sempre um contraste que leva em conta uma questão humana, material, né? E em oposição a isso, uma questão mais espiritual, mais divina e tudo mais. Percebe isso? Mais religiosa. Então, essa oposição aqui prova isso pra gente. Dando prosseguimento aqui às características gerais, eu quero entrar em dois elementos agora mais estéticos e estilísticos. São dois conceitos muito importantes. O primeiro é o cultismo, que é um jogo de palavras. É você fazer uso de palavras parecidas, de figuras de linguagem, hipérboles, metáforas. É uma questão bem ligada à estética mesmo. Logo, isso vai ser bastante comum em poesia. Tá? A poesia barroca ela vai apresentar bastante traços de cultismo. Outro conceito que você não pode confundir com o cultismo, muita gente confunde, é o conceptismo. As palavras são um pouco parecidas aí, mas são conceitos diferentes. Cultismo é jogo de palavras. Conceptismo é um jogo de ideias. Isso tem a ver com retórica. Isso tem a ver com a elaboração de um texto seguindo um raciocínio lógico, seguindo uma construção que vai te envolvendo. Isso é muito mais comum na prosa do que na poesia. Pode ter cultismo na prosa? Pode. Pode ter conceptismo na poesia? Pode, mas eu falei que é mais comum que o cultismo esteja na poesia, que é aquele jogo de palavras, né? Você usar figuras de linguagem, você usar paronomásias, né? O trocadilho, metáforas, enfim. Isso é mais comum na poesia. E essa questão de retórica, de raciocínio lógico, isso é mais comum na prosa. Quando eu falo em prosa do Barroco, eu falo basicamente de sermões, tá? E aí eu vou falar do Padre Antônio Vieira daqui a pouquinho, para a gente entender isso, e vai ficar bastante claro
o conceptismo do Padre Antônio Vieira. Lembra disso? Conceptismo é esse raciocínio lógico. Você vai lembrar disso quando a gente analisar um trechinho pequeno de um sermão do Padre Antônio Vieira daqui a pouco, tá? Guarda essa informação aí. Então, passando agora para os principais autores, nós temos Gregório de Matos. Gregório de Matos ele é conhecido por 3 formas de poesia: a sacra, a lírica e a satírica. Vamos dividir cada uma delas analisando um poema de cada tipo, tá? Primeiro vamos falar sobre a poesia sacra. Como o nome já diz, tem a ver com algo mais sagrado, tem a ver com contrição, com religiosidade, tá? Com arrependimento do pecado, tem mais a ver com isso, tá? E aí eu trouxe um poema pra gente analisar. O poema diz assim, eu vou ler por estrofes, eu acho que é fácil de a gente analisar assim. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. De vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Talvez seja um pouco difícil entender o que ele está dizendo, justamente porque ele faz algumas inversões em aspecto sintático aqui. Então vamos interpretar, vamos tentar colocar isso aqui com outras palavras. Ele está se dirigindo a Deus, ao Senhor, assumindo o seu pecado. Isso está claro, né? Pequei, Senhor. Mas ele diz assim, mas não porque hei pecado, de vossa alta clemência me despido. Porque quanto mais tenho delinquido, quer dizer, quanto mais eu tenho pecado, eu vos tenho a perdoar mais empenhado. Eu tenho te empenhado, eu tenho te estimulado a perdoar. Então, resumidamente, o que essa estrofe fala? Fala assim, o lírico se coloca como pecador, fala assim, Senhor, eu pequei. Mas é justamente por eu ter pecado que eu te dou a possibilidade de me perdoar. Porque se eu não tivesse pecado, o Senhor não liberaria o seu perdão. O Senhor não me perdoaria, porque eu não teria por que perdoar, já que eu não pequei. Entende que liberar perdão, você perdoar alguém, é algo bom. Então, o fato de eu ser mau, de eu ser um homem mau, pecador, isso faz com que Deus se manifeste como alguém bom, que pode nos perdoar. Então, essa primeira estrofe, ela fala exatamente sobre isso, né? O lírico se colocando nessa postura de pecador, reconhecendo que quanto mais ele peca, e se arrepende também, claro, mais há empenho do Senhor para perdoá-lo. E a segunda estrofe fala assim, se basta a vos irar tanto um pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos é ofendido vos tem para o perdão lisonjeado. Vamos traduzir isso aqui de forma fácil para a gente, né? Vamos falar o bom português aqui para entender o que ele está dizendo. Ele diz assim, ó, se para você se irar, Senhor, basta um pecado, se eu peco uma vez, o Senhor já fica irado por causa do meu pecado, apenas um gemido, apenas um pequeno clamor de perdão já é suficiente para me perdoar. E aí ele fala, a mesma culpa que vos é ofendido, quer dizer, o meu pecado, que foi algo ruim, que ofendeu a Deus, é um pecado que permite Deus me perdoar. Vos tem para o perdão lisonjeado. Então acaba sendo uma forma de, segundo o lírico, de valorizar a figura divina. A figura divina, porque eu peco e Deus me perdoa. Então há uma valorização do aspecto divino por causa do meu pecado. Cara, você pode pensar assim, cara, mas que viagem. Realmente, eu concordo com você, se você pensa assim. Mas lembra que Barroco fala de contradição, desse dualismo? Isso é nítido aqui, a questão do pecado, do arrependimento, da figura humana e da figura divina. É uma grande tensão, oposição, contradição que há aqui. Então a gente percebe nessa segunda estrofe que cabe ao homem pecar e cabe a Deus perdoar. Ponto. Tá? E aí, nas duas últimas estrofes agora desse soneto, ele fala assim, se uma ovelha perdida e já cobrada, né, e já recuperada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história. Então ele está fazendo referência a uma sacra história, a uma história sagrada. Que referência é essa? É uma referência à parábola da ovelha perdida, tá?
que se encontra em algumas passagens bíblicas. Eu coloquei como exemplo aqui Mateus 18:12, que fala assim, é só um versículo que explica isso, a parábola é maior, né? Que vos parece, se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E a continuação do versículo, né, do capítulo, aliás, no outro versículo, fala que há uma grande festa quando essa outra ovelha é resgatada. Aqui a comparação é de Deus como um pastor de ovelhas, os cristãos, os fiéis, as pessoas, os seres humanos como ovelhas, e se ele tendo 100 ovelhas, umazinha se perde, ele fala, o amor de Deus é tão grande, que ele fala, não, calma aí, eu vou parar no que eu estou fazendo, deixa as 99 aqui e vamos buscar aquela que se perdeu. E quando ela é encontrada, quando ela é já cobrada, isso, né, capturada de volta, há uma grande festa. Glória, tal e prazer tão repentino vos deu, né? Vos deu para o Senhor, né? O vós aqui, o vossa, sempre se refere a Deus. Como afirmais na sacra história. E aí ele fala na última estrofe, eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Por quê? Porque ele se assumiu como pecador. Lá no primeiro verso, pequei, Senhor. Então ele já se assume como ovelha desgarrada. E ele fala, cobrai-a, quer dizer, capture-a de volta. E não queirás pastor divino, o pastor é Deus, perder na vossa ovelha a vossa glória. Esse último verso, ele é bem, até certo ponto, arrogante, porque ele fala assim, Deus, eu pequei, mas me traga de volta para o rebanho, me perdoe, porque se você não me perdoar, você vai estar perdendo a sua glória, porque você não é bom, piedoso, que perdoa, então você precisa me perdoar. É isso que o livro está falando, porque lembra? Caro ao homem pecar e a Deus perdoar. Então a contradição está na alma desse poema, porque, passei errado aqui, porque é como se o homem, presta atenção, precisasse pecar para que Deus pudesse manifestar sua glória por meio do perdão. O que a gente tira daí? Que esse poema, ele é ao mesmo tempo um poema humilde, porque o eu lírico se coloca na postura de pecador, de alguém que precisa do perdão, então ele é humilde, ele é contrito, né? Reconhece o pecado, o seu erro, mas ao mesmo tempo, olha o conflito, olha a contradição aí, olha o paradoxo. Ele é humilde, mas ele também é presunçoso, ele também é orgulhoso, arrogante. Porque ele se coloca como pecador, mas ele meio que exige ali um perdão de Deus para que Deus se manifeste como Deus. Entendeu? Então é algo presunçoso e humilde ao mesmo tempo. Isso é essência do barroco. Esse é um exemplo da poesia sacra de Gregório de Matos, a poesia sagrada, fazendo referência aqui a histórias bíblicas, por exemplo. Outro tipo de poema do Gregório de Matos é a poesia lírica. Lembra que algumas características são a religiosidade, mas também tem a sensualidade? A poesia lírica fala mais um pouquinho sobre isso. Uma concepção mais mundana e carnal dos relacionamentos amorosos. E aí eu trago um exemplo aqui, eu vou passar um pouco mais rápido. Nele, eu vou ler o poema todo e depois a gente faz algumas análises, tá bem? Discreta e formosíssima Maria, enquanto estamos vendo a qualquer hora em tuas faces a rosada aurora, em teus olhos a boca o sol e o dia. Enquanto com gentil descortesia o ar que fresco Adonis te namora, te espalha a rica trança voadora quando vem passear-te pela fria. Goza da flor da mocidade, que o tempo trota a toda ligeireza, e imprime em toda a flor sua pisada. Não aguardes que a maduridade te converta em flor, essa beleza em terra, em cinza, em pó, em sobra, em nada. Esse poema aqui eu li direto porque ele é um pouco mais fácil de entender. É o primeiro soneto a Maria dos Povos. Ele está aqui se dirigindo não mais a Deus, como na poesia sacra, mas agora à mulher, a formosíssima Maria. E ele se dirige a ela mostrando uma exaltação de sua beleza, né? Aí você percebe a sensualidade e a carnalidade, falando o ar que fresco Adonis te namora. O próprio Adonis aqui é uma figura mitológica que é retomada da antiguidade clássica, né? Então ele fala teus olhos, a boca, o sol. Então ele faz toda essa comparação, né? E ao mesmo tempo ele contrasta a juventude e a velhice.
quando ele fala goza da flor da mocidade, quer dizer, aproveita aí a mocidade, vai, porque a vida passa rápido. Então aproveita porque daqui a pouco vai acabar. E aí você vai entrar na velhice, na madura idade. E esse fim da vida aqui, marcado pela gradação, lembra que eu falei da gradação antes? É algo que se manifesta aos poucos. O último verso é uma gradação. Ele fala em terra, e ele diminui em cinza. Aqui. Ele fala em terra, aí diminui um pouquinho. Em cinza, aí diminui ainda mais um pouquinho. É menos que cinza, em pó. Aí fala menos que pó, sobra. E menos que sobra, nada. Então essa imagem que se dá gradativamente para mais ou para menos, nesse caso aqui é para menos, diminuindo aos poucos, é uma gradação. Isso mostra o fim da beleza, né? A flor, que é a beleza, quando ele coloca aqui, imprime em toda a flor sua pisada, mas depois ele fala em terra, cinza, pó, sobra e nada. Essa gradação marca o fim da vida. Então é uma valorização, sim, do aspecto material, físico, da beleza física, né? Aí sensual, carnal, tá? Então esse é um aspecto da poesia lírica de Gregório de Matos. E por fim, o seu terceiro tipo de poesia é a poesia satírica, que faz a denúncia das torpezas, dos vícios e dos enganos do Brasil. Então, ele critica aqui a usura da igreja e a falta de escrúpulos das autoridades políticas, fazendo uma crítica ao mercantilismo como medida econômica, e faz críticas, muitas vezes, à Bahia, quase sempre ao governador da Bahia, na época. E aí, essa crítica à Bahia, ela não é simplesmente uma crítica à Bahia somente, mas é uma crítica ao Brasil como um todo. A gente tendo ali a Bahia, Salvador, na época como um dos principais lugares, né, do Brasil, ali, a capital, o centro, a parte mais importante do Brasil na época, ele se dirige às autoridades da Bahia, ao governo da Bahia, mas ele está fazendo uma crítica ao Brasil. É mais ou menos como se hoje a gente criticasse Brasília, fazer uma crítica a Brasília. Não é que eu estou criticando só Brasília. Sim, Brasília. Mas eu estou criticando o Brasil como um todo, né? É o que ele representa, é a parte pelo todo. E por isso uma relação metonímica aí de quando se fala em crítica à Bahia em Gregório de Matos. Por essa poesia satírica, inclusive foi onde o Gregório de Matos provavelmente tenha ficado mais famoso, mais reconhecido, foi inclusive que ele recebeu o apelido de Boca do Inferno. Esse apelido foi dado pela sua acidez e sua crítica à igreja, principalmente ao governo, em específico o governo da Bahia, que representa o governo brasileiro. E aí eu trouxe um exemplo aqui de um poema bem famoso, chamado Triste Bahia. Aí ele fala assim: Triste Bahia, ó quão dessemelhante estás e estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado, rica te vi eu já, tu a mim abundante. Então ele fala que a Bahia já viveu tempos de glória. E só que ele fala que esse antigo estado, ele está dessemelhante, está diferente do que existe hoje. Hoje a Bahia é triste. A Bahia, mas ela já teve os seus tempos de glória no passado. Embora hoje o Eurípides só enxerga a pobreza. Ele até fala, a expressão empenhado aqui, ele equivale a penhorado, né? Pobre te vejo a ti, tu a mim penhorado, né? A ideia de penhorar alguma coisa é alguém que está precisando de dinheiro, né? Que está indo à falência. Então, uma contradição, uma oposição entre um tempo de glória passado e um tempo de pobreza, de tristeza que existe hoje. Por que isso aconteceu com a Bahia? Ele vai criticar agora, ele vai criticar as autoridades. E ele fala: a ti trocou-te a máquina mercante, que em tua larga barra tem entrado. A mim foi me trocando e tem trocado tanto negócio e tanto negociante. Então ele está criticando a situação econômica da Bahia. O mercantilismo como um sistema global. Então a questão de vir à terra do Brasil e pegar algumas riquezas, que é o que ele vai falar principalmente na terceira estrofe. Deste em dar tanto açúcar excelente, que era aquilo que a Bahia produzia, né, pelas drogas inúteis, quer dizer, em troca de nada,
que abelhuda, simples aceitas do sagaz brichote. Brichote é um termo pejorativo para significar estrangeiro, tá? Vem de British, né? do britânico, em inglês, é mais ou menos assim que fala, né? Mas, então, brichote virou um termo pejorativo, depreciativo, negativo para se referir ao estrangeiro. Então, ele está dizendo assim, ó, esse açúcar excelente que a Bahia passou a produzir e tal, passou a ser vendido para os estrangeiros, que são esses brichotes, que só querem tirar vantagem do povo baiano. E ele termina o poema falando assim: ó, se quiser a Deus que de repente um dia amanheceras tão sisuda, quer dizer, tão séria, que fora de algodão o teu capote, que o teu casaco fosse de algodão, fosse simples, e não algo pomposo como as roupas europeias. Então, na verdade, é um desejo do eu lírico aqui, para que a Bahia fosse mais sisuda, mais humilde, e não caísse na lábia, não fosse mais enganada por esses estrangeiros que vêm tomar as mercadorias e os bens do povo baiano e do povo brasileiro, pensando num tudo. Tá bom? Então essas foram análises dos 3 tipos de poesia do Gregório de Matos. Agora a gente passa para o outro autor bem significativo, que é o Padre Antônio Vieira. O Padre Antônio Vieira escreveu principalmente sermões, mas também escreveu algumas cartas. Embora o mais importante aqui seja a gente analisar os sermões. Uma parte curiosa sobre ele é a defesa do sebastianismo, que é uma corrente que defende que um dia o Dom Sebastião vai voltar para reinar Portugal. Só contextualizando aqui, em 1578, o próprio rei Dom Sebastião, rei de Portugal, ele falou assim: quer saber? Eu vou para a guerra. E ele, o próprio rei, vai para a guerra contra os mouros. E na batalha de Alcácer Quibir, ele supostamente morre. Na verdade, ele desaparece. Ninguém acha o corpo dele. Até hoje não foi encontrado. Então existe esse mito que foi criado de sebastianismo, que um dia Dom Sebastião voltaria e tal. Aqui faz sentido, porque ele se foi em 1578 e a gente está falando de Padre Antônio Vieira, que nasceu em 1608. Então a gente está falando quando o Padre Antônio Vieira tinha aí sua juventude, em coisa como, sei lá, 40, 50, 55 anos depois da Batalha de Alcácer Quibir. Isso é algo possível na época? Até era possível. E ele acreditava nisso, que um dia Dom Sebastião voltaria. Tem um aspecto messiânico aí. E até hoje existe na verdade é uma lenda, né, que é contada em Portugal, sobre o sebastianismo, de caráter bem messiânico, e aí ele acreditava nisso. Ele traz alguns temas importantes para a cultura brasileira e portuguesa, como, por exemplo, ele defendia a cultura indígena, né? Então ele era contra a exploração do povo indígena. Ele criticava os pregadores que não evangelizavam, que não catequizavam como deveriam fazer. Ele defende os judeus, né, os cristãos novos, em oposição aos cristãos velhos, né, que eram os cristãos novos, que eram os judeus convertidos. Eram perseguidos durante a Inquisição e ele saiu em defesa dos judeus. Inclusive criticou a Inquisição por causa disso e, como consequência, ele mesmo, Padre Antônio Vieira, ficou preso por aproximadamente 2 anos pela Inquisição, né? Por causa dessa sua defesa, desse seu caráter que ele tinha de defender certos aspectos, como judeus, índios e tudo mais. Tá? Então isso é importante também, mas principalmente a questão de criticar os pregadores, que é um sermão que eu vou trazer para a gente analisar, fala um pouco sobre isso. Esses pregadores, que eram uma espécie de falsos pregadores, que não pregavam a verdade, eles eram uma espécie de inimigos do Padre Antônio Vieira. E aí ele acaba falando um pouquinho sobre isso também. E aí eu trouxe um trecho de um sermão chamado Sermão da Sexagésima. É um sermão dividido em 10 partes, ele é bem longo, mas eu trouxe um trechinho para a gente analisar aqui, tá? Eu vou ler ele todo, então talvez fique muita coisa, mas vai acompanhando comigo enquanto eu vou lendo. Você vai perceber aqui, agora sim, como eu falei antes, na aula, o conceptismo, o raciocínio lógico, chega a ser um pouco repetitivo, de tão didático que é. Ele tem um caráter extremamente didático. Isso aqui é um sermão, né? Então é óbvio que vai ter o caráter didático. Repara como que ele é cuidadoso com as palavras,
e como que ele fala algo de forma simples. Ele poderia ter falado tudo isso que ele vai dizer aqui em 2 linhas, mas ele não seria tão claro. Ele fez questão de ser extremamente claro, trazendo metáforas, enfim, trazendo elementos que facilitem a compreensão. Então, repara aqui, ele está falando sobre a crítica àqueles pregadores que não pregam com base na verdade, né? Então, ele até começa assim: não nego nem quero dizer que o sermão não haja de ter variedade de discursos, mas esses hão de nascer todos da mesma matéria, continuar e acabar nela. Quereis ver tudo isto com os olhos? Então ele está dizendo assim, os sermões podem ser diferentes, né? Pode ter uma variedade de discurso, não tem problema. Mas você não pode falar mentira, você não pode falar o que não é verdade. Você tem que falar pautado na verdade da palavra de Deus. E ele fala, quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo para você. Aí, sua redação aí do Enem, dissertação argumentativa, vai dar um exemplo, a contextualização, pronto. Aqui, é isso que o Padre Oliveira fez. Ora, veja, uma árvore tem raízes, tem tronco, tem ramos, tem folhas, tem varas, tem flores, tem frutos. Assim há de ser o sermão, há de ter raízes fortes e sólidas, porque há de ser fundado no Evangelho. Há de ter um tronco, porque há de ter um só assunto e tratar uma só matéria. Deste tronco, hão de nascer diversos ramos, que são diversos discursos, mas nascidos da mesma matéria e continuados nela. Estes ramos não hão de ser secos, serão cobertos de folhas, porque os discursos hão de ser vestidos e ornados de palavras. Há de ter esta árvore varas, que são a repreensão dos vícios, né? A vara é a repreensão. Há de ter flores, que são as sentenças, e por remate de tudo, há de ter frutos, que é o fruto e o fim a que se há de ordenar o sermão. De maneira que há de haver frutos, há de haver flores, há de haver varas, há de haver folhas, há de haver ramos. Mas tudo nascido e fundado em um só tronco, que é uma só matéria. Se tudo são troncos, não é sermão, é madeira. Se tudo são ramos, não é sermão, são maravilhas, quer dizer, são gravetos, né? Pedaços de madeira. Se tudo são folhas, não é sermão, são versas, são folhas caídas, soltas. Se tudo são varas, não é sermão, é feixe. Se tudo são flores, não é sermão, é ramalhete. Serem tudo frutos, não pode ser, porque não há frutos sem árvore. Assim que nesta árvore, a que podemos chamar árvore da vida, há de haver o proveitoso fruto, o formoso das flores, o rigoroso das varas, o vestido das folhas, o estendido dos ramos, mas tudo isto nascido e formado de um só tronco, e esse não levantado no ar, senão fundado nas raízes do Evangelho. Olha como que ele volta a falar das raízes que ele já falou no começo do texto. Ele vai retomando tudo isso. Seminar e sêmen, quer dizer, semeiem a semente. Eis aqui como hão de ser os sermões. Eis aqui como não são. E assim não é muito que se não faça fruto com eles. O que ele está dizendo é o seguinte, o sermão tem que ser assim. Se o seu sermão não é assim, o pregador, o padre que está por aí pregando, se você foge disso, não vai ter fruto, não vai ter resultado mesmo. Porque não vai funcionar como uma árvore. Então, o que ele faz aqui? Vamos analisar. O que ele faz é pensar a palavra de Deus como metaforicamente, né, como uma semente que deveria ser semeada pelo pregador, né? Seminar e sêmen, semeia semente. Esse sermão ele fala da arte de pregar, em que ele critica aqueles que pregam a palavra de Deus de maneira vazia. Então, se pregam de maneira vazia, elas não vão dar frutos. Mas o culpado não é Deus, o culpado não é a palavra de Deus, não é. Quem é o culpado? É o pregador que não cumpre sua função corretamente. Por isso ele faz essa crítica a esse tipo de pessoa. Logo, temos aqui uma espécie de inimigo político do padre Antônio Vieira, que são esses falsos pregadores. Tá bom? Então, essa foi nossa aula de barroco. Lembrando, para você guardar uma imagem na sua cabeça, você vai ficar com a imagem lá do anjinho, do diabinho, conflito, céu, inferno, matéria, espírito, antropocentrismo, teocentrismo, tá? Lembrando das características peculiares de cada um deles. Principalmente uma característica muito própria de Gregório de Matos,
o Boca do Inferno, que é a crítica às autoridades, em especial ao governador da Bahia, tá? Que é uma representação do Brasil, uma crítica ao Brasil. Mas, lembrando aí de forma geral, a ideia de conflito, de tensão, como nós tratamos ao longo de toda a aula. Tá bom? Então, terminamos a nossa aula por aqui. Tenham uma ótima semana de estudos aí. Espero ter ajudado vocês. Façam exercícios e tchau. Até a nossa próxima aula. Valeu!